Esse púlpito é bem diferente. Antes eu quero fazer uma oração. Curvem as vossas cabeças e orem comigo em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor Pai, pelo privilégio, Senhor Pai, de estar aqui, Senhor, na Tua casa, Senhor, pelo privilégio, Senhor Pai, de te servir a Ti, Senhor, nessa igreja, Senhor, junto com meus irmãos, Senhor. Obrigado por cada um que entrou por essa porta, Senhor. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha, Pai, falar através de mim, Senhor, Pai, aos corações, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, Pai, porque o Senhor falou comigo, Senhor, Pai, através dessa palavra, Senhor. Pai, eu creio, Senhor, que cada palavra que tem sido lançada nesse altar jamais, Senhor, voltará vazia, Senhor, nunca voltou e jamais voltará vazia, Pai, porque o Teu Espírito Santo, Pai, é aquele que tem o poder, Senhor, Pai, de penetrar, Senhor, Pai, nos nossos pensamentos, Senhor, Pai, de tocar, Senhor, nos nossos corações, Senhor, Pai, e de nos guiar, Senhor, e nos ensinar, Pai, e abrir o nosso entendimento. Então, peço que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor, nessa noite, Pai, para aquilo que o Senhor irá falar, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa palavra que eu vou falar são as bênçãos em Cristo Jesus. Muitas vezes nós não nos damos conta do quanto nós somos abençoados. Muitas vezes nós não nos damos conta do quanto nós somos amados. Muitas vezes nós não damos conta de que o Senhor, Ele nos escolheu. Nos escolheu para nos dar a sua vida, nos escolheu para viver um propósito eterno. Tem até um louvor que fala sobre isso. Há um propósito eterno. E é esse propósito que eu vou falar, no decorrer da palavra, que Ele tem para todos nós. Um só propósito. E se tratando do livro de Efésios, durante a quarentena, eu fiquei fazendo o meu devocional com esse livro. E uma vez durante a quarentena, eu separava assim, quando todo mundo já estava dormindo, eu pegava o fone e ficava ouvindo louvores. E era muito bom, maravilhoso, assim, os louvores tocavam muito no meu coração. E eu sentia muita presença de Deus através dos louvores. Eu até compartilhei com algumas pessoas os louvores que eu estava ouvindo. E Deus falava muito através desses louvores. Só que teve um dado dia que eu coloquei no louvor e parece que não tinha muita conexão. Embora eu soubesse que Deus está ali o tempo todo, está aqui, está na nossa vida o tempo todo, e não é preciso todas as vezes sentir, mas eu sou do tipo que eu gosto, entendeu? De sentir a presença de Deus. E nesse dia eu estava ouvindo, mas não estava sentindo, e Deus falou comigo, levanta e lê o livro de Efésios. Engraçado que a gente sempre pensa, né, quando Deus fala assim com a gente, que é coisa da nossa cabeça. E eu resisti na primeira vez, mas aquilo bem forte assim dentro de mim, levanta e lê o livro de Efésios. Aí eu relutei e falei assim, pô, mas a gente já estudou esse livro, já tivemos aula desse livro. Mas eu levantei e comecei a ler o livro de Efésios. Eu li o livro de Efésios uma vez, isso na mesma noite, na mesma madrugada. Eu li o livro de Efésios 2 vezes, li o livro de Efésios 3 vezes, e parece que tudo aquilo que eu tinha aprendido, Deus estava ali em um outro momento me ensinando de uma forma que eu nunca tinha me dado conta, assim, parece que eu não tinha caído a ficha antes. Mesmo já tendo lido, mesmo já tendo conhecido, mas o Espírito Santo de Deus estava ali ministrando essa palavra no meu coração. Bom, o primeiro ponto que eu vou falar, e que Deus falou comigo, é quem somos nós. Quem eu sou.
Eu vou só falar o segundo ponto, o título, que Deus falou comigo, que nós fomos planejados, nós fomos escolhidos e criados para um propósito. E o terceiro ponto, quem é o nosso Deus? Muitas vezes nós esquecemos. Tem até um filme do Rei Leão que fala isso. Quem já viu o Rei Leão fala assim: lembre-se de quem você é. O pai do Simba, ele falou, né, isso. O Simba teve uma visão e falou isso com ele: lembre-se de quem você é, porque ele tinha se perdido no caminho, ele tinha fugido do propósito e ele teve essa experiência de ter essa visão do pai dele pedindo para ele lembrar de quem ele era. Então, assim, vamos ler em Efésios 1:4, que fala que ele nos escolheu antes de tudo. Antes de tudo, o Senhor nos escolheu. Ele priorizou, ele nos amou antes de tudo, ele nos planejou, ele pensou em nós, nos amou antes de qualquer coisa, antes da fundação do mundo. Vamos ler. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Depois eu vou falar a parte de para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, mas eu quero destacar aqui a questão de que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Aí eu comecei assim, meditar Deus como Pai, e às vezes a família, quando está planejando ter um filho, pensa assim como que vai ser a criança, pensa em cada detalhe, pensa no nome, pensa em qual caminho vai direcionar, pensa no relacionamento que vai ter, no crescimento das coisas que vai fazer. Na verdade, nós planejamos como vai ser a nossa vida como pai e como mãe, mesmo dentro das nossas imperfeições. Mas Deus, como dono de tudo, como Criador e perfeito, não como nós somos imperfeitos, Ele é o Pai perfeito. Ele nos planejou, Ele pensou em nós muito antes de tudo, de qualquer coisa. Ele pensou em nós e nos amou mais que tudo, antes de qualquer coisa. E Ele nos escolheu para Ele. Pessoas ruins, pessoas limitadas, pessoas imperfeitas. E Ele nos escolheu para Ele. Ele nos adotou como filhos. Efésios 1, capítulo 5. Leiam comigo, por favor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, Ele nos criou para vivermos em sua comunhão. E nós perdemos, né? Nos desligamos dele quando nós pecamos, mas Ele, através da sua misericórdia, eu fico pensando assim, nós como pai e mãe aqui, quando o filho vai e erra, nós não jogamos ele fora. Nós pegamos e agimos com amor, com misericórdia para fazer ele voltar ao caminho. E Ele, Senhor, Ele nos religou através da vida do Seu Filho, Ele nos resgatou do nosso pecado. Ele nos livrou da ira, Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Eu falei, meu Deus, que amor é esse? Que amor tão grandioso é esse que às vezes nós acordamos e nós esquecemos o quanto nós somos amados. Nós não viemos ao acaso, nós estamos aqui por uma causa, nós estamos aqui por um propósito, porque nós fomos escolhidos por Ele. E aqui também em Efésios 1, capítulo 6, fala que Ele nos concedeu no amado. Efésios 1, capítulo 6.
Para o louvor, eu vou ler do 5 até o 6 de novo, porque corta um pouquinho aqui. Aí, nos predestinou para Ele, para a adoção dos filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da glória de sua graça. Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Vou ler o 7 também, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, Ele pagou uma dívida que era nossa, Ele nos perdoou pelos nossos erros. E Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Através da morte de Jesus, Ele pagou a nossa dívida e nos deu o perdão que nós não merecíamos. E a nossa aceitação como filhos de Deus está no amado, que é Jesus. E outra coisa assim, que mais me chamou a atenção em Efésios é que Ele nos abençoou. Olha o quanto nós somos ricos. Olha o quanto esse livro nos mostra a riqueza que muitas vezes passa batido, passa despercebido e não damos muito valor. Aqui fala que Ele nos abençoou com toda, não é parcial não é só para mim, não é só para você, é para todos nós. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Fica aqui em Efésios 1, versículo 3, as bênçãos de Deus em Cristo, o autor da nossa redenção. Bendito é Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, estar em Cristo e ter essas bênçãos pelo qual Ele derramou é a vida dele em nós. Nós temos tudo. Ele como Pai, Ele nos deu comunhão como filhos e nos deu a vida do seu Filho dentro de nós. Ou seja, nós somos abençoados, nós somos ricos, nós temos tudo. Nós não somos nada, mas nós temos tudo que nós precisamos em Deus. Nós somos filhos amados, nós somos filhos planejados, não existimos ao acaso e precisamos todos os dias nos lembrar disso, exercitar nossa memória, trazer isso todos os dias, essa palavra que nos dá esperança. Porque você, eu, nós somos importantíssimos para Deus. Nós somos importantíssimos para Deus. O segundo ponto, nós fomos planejados, escolhidos, criados para um propósito. Ou seja, Ele pensou, antes de tudo, antes de nós existirmos, Ele pensou no nosso presente e um futuro para nós. Em Efésios 1, do 11 ao 14, diz que nós somos feito herança. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, Ele nos garantiu a vida eterna e deu a nós o Espírito de vida. Aí eu fico pensando, meu Deus, eu longe de Ti não era nada mais do que um pedaço de carne podre, em putrefação, mas o Senhor me pegou ali e me deu vida juntamente com Cristo, me deu o Espírito Santo dele para me guiar, para me conduzir, para me direcionar, para mostrar que o Senhor tem um propósito eterno para mim, para me mostrar quem eu sou e para me mostrar o tempo inteiro que eu tenho um Pai muito amoroso, que pensou em mim antes de tudo, antes de qualquer coisa. E essa palavra, ela é viva, ela é verdadeira.
Ele me chamou para ser santo e irrepreensível. Ele te chamou para ser santo e irrepreensível. Em Efésios 1, capítulo 4, fala: esse é o propósito que Ele tem para nós. 1, capítulo 4. Assim como nos escolheu nele, nós já lemos isso antes da fundação do mundo, com o propósito de sermos santos e irrepreensível perante Ele e em amor. Ou seja, Ele nos escolheu bem antes para sermos separados para Ele, para o serviço dEle, para viver tudo aquilo que Ele planejou para nós, para estar firmado nos propósitos e nos caminhos que Ele pensou antes e preparou de antemão para que a gente pudesse viver, para que a gente pudesse andar. Então, Ele nos chamou para estarmos afastados de tudo aquilo que nos impede de ter esse conhecimento, de tudo aquilo que nos impede de se aproximar cada dia mais dele, que é a vida. Ele nos chamou para sermos santos, separados para o seu serviço e separados de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos pensamentos e do nosso próprio caminho e das nossas próprias decisões. Nós podemos sim tomar decisões, mas em Deus, Ele é o nosso Pai e Ele nos ensina o propósito pelo qual nós devemos permanecer. E nos chamou também para sermos irrepreensíveis, para que através da nossa vida Ele não encontre falta nenhuma em nós como filhos. É lógico que nós, longe de nós a perfeição, nunca chegaremos à perfeição, nós vamos falhar muito, mas sempre buscando estar firmados e avançando e prosseguindo nos caminhos que Ele tem para nós. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, fala que Ele preparou as obras dele para vivermos. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nós fomos criados para as boas obras. Nós não fomos criados para andar nos nossos próprios caminhos. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas que obras são essas? Sermos membro do seu corpo, pelo qual Ele é o cabeça. E nós, como membros, se a gente andar sem a direção da cabeça, nós, como membros sozinhos, não somos corpo. Nós precisamos estar unidos com os outros membros e seguindo a direção do cabeça, que é o que manda o comando para que o corpo ele caminhe numa só direção, para que o corpo ele pense, tenha um só pensamento, um modo de falar e esteja buscando, lutando junto para o mesmo objetivo. Ou seja, ser membro do corpo é estar sob o comando e fazer tudo para a glória dele. E tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós falamos, eu comecei a me avaliar, Senhor, será que tudo aquilo que eu tenho falado tem sido para a sua glória? Deus começou a me fazer ponderar. Eu até no estudo do seminário, na aula de pecado, eu falei sobre isso, compartilhei disso, que, Senhor, será que essa palavra que saiu da minha boca é para a tua glória? E, assim, logicamente, nós pensamos antes de fazermos algo. Ou seja, será que eu tenho pensado nas minhas palavras antes de colocar elas? Essa palavra é para a sua glória? Eu comecei a me autoavaliar. Será que eu tenho andado de modo digno como filha de Deus, conforme eu fui chamada, conforme eu fui tirada da morte, quando eu recebi a vida? Será que eu tenho andado de modo digno? Será que as minhas atitudes, eu tenho pensado antes de agir? Comecei a fazer uma análise de mim. Será que eu estou andando em conformidade
aos seus pensamentos, à sua direção? Então, será que tem sido para a tua glória as minhas atitudes? Então, estar unido ao corpo, pois sozinho não somos corpo, nós temos e nem temos cabeça. Ou seja, Ele nos chama para unidade e nos chama para sermos um com Ele. O terceiro ponto: quem é Deus para nós? Em Efésios capítulo 1, versos 2, fala que Ele é o nosso Pai. Paulo, apóstolo de Cristo, 1, versos 2. A graça a vós, outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai. Até circulei assim na minha Bíblia, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós esquecemos que temos um Pai, pelo qual derramou toda sorte de bênçãos espirituais sobre as nossas vidas, pelo qual pensou em mim antes de tudo. E quem é Deus para nós? Também é o nosso cabeça, Deus Filho, Jesus. Em Efésios 1, do 15 ao 23, Paulo ele faz uma oração pelos crentes e diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, somos nós, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A plenitude daquilo que enche em todas as coisas, ou seja, nós somos corpos de Cristo. E quando eu li a parte que o poder dele opera em nós, eu fiquei assim: Senhor, como pode nós sermos tão pequeninos e o seu poder opera através de nós para que a glória do Filho seja manifesta através das nossas vidas? Então Paulo ele fala essa oração, e essa é a nossa função como corpo de Cristo, é glorificar a Deus através das nossas, que o Senhor Jesus seja glorificado através das nossas vidas. Ou seja, o cabeça ele determina as funções de cada membro para que o corpo trabalhe em harmonia, no mesmo propósito. E para concluir, eu quero, assim como eu tenho todos os dias, quando eu abro os olhos, eu tenho elevado a minha alma a Deus e eu busco lembrar de quem eu sou. Eu busco lembrar que Deus tem um propósito para mim naquele dia e eu busco lembrar quem é o meu Pai. Não simplesmente acordar ao acaso e viver mais um dia como outro qualquer, e vir para a igreja mais um dia como outro qualquer, mais um culto de oração como outro qualquer. Não. Aquele dia Deus planejou para mim. Todos os dias da minha vida, o Senhor, Ele planejou para mim, para que nesse dia eu cumpra mais um propósito, para que amanhã eu venha cumprir mais um propósito. E nós temos um Pai. Toda vez que a gente pensar algo contrário a essa palavra, nós possamos rejeitar, porque nós somos dele, para que seu Filho seja glorificado em nós, segundo o poder dele que opera em nós. Nós somos corpo de Cristo.
Aí eu fiquei pensando assim, gente, meditando isso tudo de madrugada. Eu falei, meu Deus, quanta riqueza passa por nós, assim, batido, despercebido, e nós não nos damos conta de tudo aquilo que nós temos e possuímos através de Jesus. Então eu peço a você que você se lembre de quem você é todos os dias. Amém? Boa noite, Senhor Rafa. A paz do Senhor Jesus. E pede que você não pode abraçar seu irmão, mas você pode abraçá-lo em espírito, abraçá-lo em oração, como nós fizemos hoje aqui no culto de oração. Sempre dentro das palavras eu gravo, eu registro algumas que me chamam a atenção. E uma delas é, mesmo não sendo nada, o Senhor nos dá tudo. E essa palavra tudo sempre nos remete a dinheiro. Na hora nós pensamos em bens materiais, então na hora nós linkamos com a riqueza e prosperidade financeira que todo mundo vai ver e vai nos aplaudir, que nós temos tudo se nós servimos a Deus a nível humano. Não foi assim que Jesus viveu, não foi assim que Jesus pregou, mas na realidade a proposta de tudo que nós podemos ter é tudo aquilo que na realidade o dinheiro não consegue comprar. O dinheiro pode comprar muitas coisas, e como eu falei no domingo passado, se você está ficado no solo de só o dinheiro, só na sua vida aí, você com certeza pode prosperar, mas o tudo só realmente, o equilíbrio da vida, o equilíbrio de uma vida próspera em Deus, a nível, a relação mãe-mulher, mãe-filho, filho-mãe, filho-pai, profissional, em todas as áreas da vida, nós só encontramos realmente quando nós entendemos essa palavra do amor de Deus para nós, que não é retórico, não é apenas uma fala, ele é vivencial, ele é experimental. Você pode viver, você pode experimentar esse amor diário, esse cuidado diário, esse tudo diário que Deus pode dar para você. Hoje eu fui na farmácia, aqui perto de casa, e fui comprar um remédio bobo. E eu não achava na prateleira. E eu fui perguntar para a moça. E fui perguntar em inglês, o que é isso? Então, o repelente. E a mulher falou comigo grosseiramente. E eu me assustado, meu tomate salva vida. E no meio da farmácia ela deu um berrão comigo. Isso aqui não acontece. Eles não têm esse comportamento. Naquele momento eu olhei para ela e vi que ela não tinha nada. Era exatamente como o pastor Gleice falou. É apenas uma carne podre e totalmente vazia, sem percepção de nada. Aí eu delicadamente fui perto dela e falei: senhora, eu não estou achando, a senhora pode me ajudar? Ela abriu o pulmão igualzinho as crianças aí de choque e gritou: ela! Eu abaixei a cabeça, olhei para ela e vi a perturbação daquela mulher. E é exatamente isso que a pastora Gleice quis transmitir para você hoje. Quando nós estamos em Jesus e reconhecemos o amor dele para conosco, nós entendemos que tudo que nós podemos ter e vivenciar é tudo aquilo que o dinheiro não consegue comprar. É tudo aquilo que o dinheiro não alcança. É onde o dinheiro não alcança. E é o que Deus deseja para você. É o que eu desejo para você. Tanto que o Espírito Santo do Senhor falou nessa noite. O que eu tenho para você
nem dinheiro pode te dar. Por isso que o Senhor usa uma expressão profunda, muitas vezes mal interpretada. Maldito é o homem que confia no homem e na força do seu braço. Que Deus nos abençoe nessa noite, que você possa ter a convicção e a experiência de um Deus que te ama e que hoje, meio cansado, depois do trabalho, depois de todas as lutas, meio de todas as influências malignas que na mente, no coração, o diabo nos lança tantas setas inflamadas para nos fazer parar, para nos fazer desistir. Que bom que você venceu, mesmo aí presencial, quem não pode estar online. Deus abençoe a cada um de vocês. Podemos aplaudir o Senhor pelo seu amor por nós essa noite? Glória a Deus. O fato de ter aí um filme com jovens, logicamente que não tem nada a ver com cinema secular, cinema secular, entram pessoas adversas, pessoas em filas, enfim. É uma estratégia para estarmos aí com jovens, com toda a ordem, decência, para ver um filme evangélico, com tudo estruturado, para que vidas possam ser edificadas. Então, no sábado à tarde, os jovens vão estar reunidos para fortalecê-los, até porque os nossos jovens estão sendo atacados de uma maneira terrível, com prostituição, com desobediência aos pais, com ganância de desmedida, e nosso objetivo sempre, enquanto igreja, é fortalecer, edificar e ajudar dentro do processo. Então, nós usamos de artimanhas ou de artifícios espirituais para que jovens venham. Vai ter pipoca, distanciamento social, logicamente nós vamos ter todo o cuidado de pessoas, não vai ser algo, enfim, algo extremamente lotado, é para que os jovens possam estar aí sendo edificados, como os homens, como as mulheres, como hoje estamos aí. Eu vi hoje, já vi hoje 2 sites oficiais, e em outubro, até outubro, vai ter uma patente para vacina, e a partir de novembro, dezembro, há uma possibilidade grande de começar a vacinação. Logicamente são planejamentos, temos que tomar cuidado, temos que tomar todo o cuidado. Peço que os irmãos, quando terminarem o culto, evitem aglomerar, evitem todas as circunstâncias de risco para você e para os demais. Se você está doente ou mantenha-se em casa, você que está na live. Se você está sadio, pleno e pode estar no nosso convívio, esse é o nosso objetivo. Que Deus abençoe você. Vamos ofertar nessa noite os dízimos e as ofertas são para os membros da igreja. Vamos orar. Obrigado, Pai amado, por essa noite, pelo louvor, pela direção do culto, pelos diáconos, por cada um que está aí nessa noite. Guarda, abençoa-nos e livra-nos de todo mal. Abençoados sejam os dizimistas e ofertantes, em nome de Jesus. Amém. No domingo nós vamos fazer uma grande festa aí, celebrando os nossos 18 anos de aniversário. Você está convidado, está intimado, está presente. Vamos ter algumas surpresas, vai ser realmente uma noite edificante. Então, no domingo às 18h30. Sábado, encontro com jovens, às 3 horas, não é isso, pastor Leão? É isso, 3 horas, domingo às 18h30, em nome de Jesus. Toma a sua cabeça, eu quero te abençoar nessa noite. Espírito Santo de Deus, obrigado por estarmos aqui nessa noite. Obrigado pela tua presença. Sabemos que o Senhor amor pelas nossas vidas. Mesmo não sendo merecedor, o Senhor nos ama. E o Senhor nos proporciona um estilo de vida totalmente diferenciado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que nós vemos, como o pastor Cleis falou, uma carne podre, pessoas arrogantes, mais frios, cruéis. Meu Deus,
julgadores, meu Deus. Mas o teu Espírito nos faz diferente. O teu Espírito nos traz vida. Fortaleça cada um do trabalho, da sua vida, das dificuldades físicas e pessoais. Ajuda cada um nas suas batalhas, Espírito Santo de Deus, nas suas lutas dentro de casa, no trabalho, no transporte, nos planos, nos objetivos. Não permita que Satanás tire proveito nas vidas e nos corações. Eu abençoo cada um nessa noite, com o teu ministro, teu sacerdote, e digo que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor abençoe a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. A igreja abençoada diz: abençoado está em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.